Meus irmãos, boa noite. É uma honra estarmos aqui novamente na casa de Meimei para falarmos de algo que ela tanto falou, né? Por meio da mediunidade de Chico. Muitas estrofes, muitos adágios, né? A respeito de trabalho. E a proposta que nos foi colocada é conversarmos sobre o trabalho na casa e na causa espírita, ou o contrário, na causa e na casa espírita. E é comum misturarmos as ordens porque é difícil separarmos esses dois elementos. Porque quem trabalha na causa, trabalha na casa. Ah, mas você está equivocado, Wagner, porque é possível que eu cumpra a missão espírita fora da casa espírita. Bom, você vai ser um trabalhador sem ferramenta. Pode até fazer uma bela mesa, mas a faria muito melhor se estivesse na oficina. Aqui na casa nós temos amparo, nós temos instrumento, nós temos energia e sinergia. Aqui na casa nós temos o que é necessário para que a causa seja bem cumprida. Então, se eu trabalho na causa, eu estou na casa. E se eu trabalho na casa, eu trabalho na causa. Mas se eu apenas estou na casa, não necessariamente eu trabalho na causa. Porque podemos ser religiosos e estarmos dentro da casa igreja sem produzirmos, com uma fé que vai ser chamada de fé desencarnada, fé morta, né? Porque a fé sem obras é fé morta. Isso está na Bíblia. Então eu posso estar na casa e não estar trabalhando na causa. É importante entender essa possibilidade para nós não nos rendermos a ela. Porque para não acharmos que vindo e cumprindo religiosamente um horário, uma data, um dia para estar em comunhão com os irmãos, eu já esteja fazendo a minha parte neste processo, a parte que me cabe neste processo. Não. Trabalho é trabalho. É diferente de simplesmente estar, de simplesmente comparecer. É necessário pertencimento à causa espírita, que é a causa evangélica, que não dá também para separar. Não dá para dizermos que causa espírita é uma coisa e causa evangélica é outra. O evangelho de Jesus é a nossa causa, que acaba também por ser a causa espírita. Então, conversarmos sobre o trabalho, né, na causa e na casa espírita é conversarmos sobre a mesma coisa. É só uma questão do que e onde. Não é? Entendendo que a casa espírita é laboratório. É oficina que me dá condições de entregar um bom trabalho, de cumprir bem a missão que me está colocada. Não é? Que é a missão de trabalhar. Romanos 2,6 vai nos dizer que Deus nos retribuirá a cada um segundo a nossa... Vamos lá, gente? Obra. Deus retribuirá a cada um segundo o seu trabalho, segundo o que ele faz, segundo o que ele produz. A vida é atividade. A vida é movimento.
O que está parado na natureza já está morto. Emmanuel vai nos dizer que tudo que nós vemos, né, ou que vemos, tá? Material, tudo que nós vemos, ou está no fim ou caminha para o fim. E aquilo que não se movimenta já está no fim. A vida é dinâmica. Dinamismo, trabalho. Por isso que trabalho é lei. Trabalho é lei divina. É lei natural. Trabalho é lei. E aí é importante nós entendermos ou desmistificarmos o que seriam as leis divinas. Porque a gente, quando fala de lei divina, imagina Deus sentado escrevendo, igual o nosso legislador faz, né, e promulgando leis. É assim que a gente imagina. Então agora eu vou fazer uma lei. Não é? A lei de amor e caridade. E lá escreve a lei, como que essa lei regerá, né, as humanidades do universo, e como que essa lei deve então vigorar na vida, na existência de cada ser. A gente imagina a lei como são as leis humanas. Que Deus, ao escrever a lei do trabalho, e ele não escreveu, mas é assim que a gente imagina, ele parou por um momento e pensou assim: eu vou fazer esse povo produzir e ser útil. Então eu vou escrever uma lei, e é a lei do trabalho. Lei divina não tem essa concepção. Lei divina não é assim que surge. A lei divina, ela é força organizadora do caos. Lei divina nos conduz ao cosmos. Caos é a desorganização absoluta. E cosmos é a organização que progride. Caos e cosmos. E como que saímos do caos para o cosmos? Pelo movimento, pelo trabalho. Trabalho é lei. É lei organizadora do caos. E se a gente entende isso na intensidade do universo, podemos também entender na individualidade do ser. Porque este caos também é organizado a partir do trabalho. Minimizando essa abrangência, nós vamos entender que da mesma forma que funciona no universo, funciona em cada um de nós. O trabalho como força organizadora do caos interno, do caos íntimo, daquilo que nós temos e que está desorganizado, que é elementar, que é básico, que ainda não progrediu e que por meio do trabalho progride. Quando a gente vai ler no Livro dos Espíritos qual que é o objetivo do trabalho, está muito claro que o objetivo do trabalho, além do sustento deste corpo físico, ele é também o progresso do homem. Mas quando que o trabalho ele gera progresso no homem? Quando ele trabalha pelo outro. Quando ele trabalha pelo próximo. Quando o seu trabalho é altruísta, altro de outro, e não egoísta, ego, ele mesmo. Aliás, é neste sentido que a questão do Livro dos Espíritos que segue a essa questão do trabalho, vai perguntar por que Deus ele sustenta os seres inferiores da criação, os animais. Como a perguntar o seguinte: por que a eles, os animais, Deus dá o sustento? E nós precisamos da força do trabalho. Mas os Espíritos esclarecem que os animais também trabalham. Mas tem um detalhe no trabalho que eles executam. Eles trabalham em favor de si mesmos.
É assim que os espíritos respondem. Eles trabalham em favor de si mesmos. Por isso, completam os espíritos, por isso não progridem em grande escala. Porque o trabalho é egoísta. Ou seja, nós só vamos progredir se o nosso trabalho for para alcançar aqueles que estão conosco no caminho. Trabalho para o outro. Essa é a diferença que faz nos transportarmos do caos para o cosmos. Trabalho é lei divina. E a lei divina, segundo a questão 614 do Livro dos Espíritos, ela é a lei natural, quer dizer, não foi Deus que escreveu, ela é uma lei, ela existe, não é? Assim como a lei da gravidade, se eu soltar este copo aqui, não precisa se preocupar, não vou soltar, mas ele vai cair, porque ele está submetido, assim como todo o corpo, sobre esse orbe, à lei da gravidade. E a lei da gravidade, Deus parou um momento, pegou papel e caneta e escreveu? Não, é lei natural, para nós entendermos. A lei do trabalho, tal qual a lei da gravidade, é força. É força, não é determinação. É força organizadora. É força criadora. E a lei divina, segundo a questão 614, é a única necessária para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz porque dela se afasta. Ou seja, toda vez que a gente cria um problema para a gente, toda vez que a gente cria uma pedra de tropeço, gera uma angústia, é porque em alguma dimensão nós ferimos a lei divina. E a lei do trabalho é lei divina. Se nós negligenciamos a lei do trabalho, nós estaremos fadados à infelicidade. Porque a felicidade do homem está condicionada ao cumprimento da lei. E trabalho é lei. Trabalho é lei. Então, quando entendermos que o trabalho que fazemos em todas as esferas, tanto profissional, pessoal, quanto aquele que fazemos na casa espírita, na sociedade ou associação que frequentamos, aquele trabalho que fazemos no local em que trabalhamos, de forma voluntária, em algum meio social que frequentamos, quando entendemos que todo trabalho que entregamos, ele nos auxilia no processo de progresso, nós não o teremos mais como um incômodo, que é o que infelizmente muitos de nós consideramos. O trabalho como algo ruim, como algo que incomoda, como algo que não é prazeroso, como algo que nós não queríamos estar submetidos a ele, não é? As nossas falas evidenciam isso. Ninguém comemora a musiquinha do Fantástico no domingo à noite, porque está chegando a segunda, para ir pegar trabalho, o serviço às 7 da manhã, não é? A gente lamenta a musiquinha, porque é sinal de que está chegando a hora, né, de acordar cedo, o dia de acordar cedo. Todo mundo comemora a sexta, não é? Todo mundo almeja a aposentadoria, todo mundo quer o feriado, e é justo que queiramos o descanso, porque o descanso também pertence à lei do trabalho. É justo querermos o descanso. Não é justo querermos a aposentadoria de todo o trabalho que devemos entregar na vida. De todo o trabalho.
E é tanto da lei o trabalho que quando aposentamos ficamos loucos para arrumar algum biquinho e fazer alguma coisinha, né? A gente não aguenta ficar em casa. Eu não estou falando por mim, estou longe de aposentar, né? Se agora é com 65, né? Então faltam aí 45 anos ainda, né? Somado aos, né, para chegar, mas é isso que acontece na maior parte das vezes. Por quê? Porque trabalho é lei e não adianta a gente lutar contra, não adianta a gente falar que é ruim, porque quando a gente não trabalha, a gente sente, a gente perece, a gente adoece. A gente adoece. Porque a ociosidade ou a falta do trabalho é fonte geradora de adoecimento. Olha o que nos diz Emmanuel em Passos da Vida, capítulo 21. Compreendamos assim que, olha o que ele começa a dizer a partir de agora. Obsessão. Compreendamos, portanto, que obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos de igual modo que o primeiro passo para libertar-nos desta ociosidade será sempre trabalhar. Então ele coloca todos aqueles males que ele enumera, incluindo as enfermidades de forma geral, como tendo por causa a falta de trabalho ou a ociosidade. É por isso que Emmanuel, de uma maneira muito rica em diversas referências, vai nos dizer que o trabalho ele é curador, ou ele tem uma propriedade curativa. O trabalho cura. O trabalho liberta de maus pensamentos. O trabalho ameniza dores. E aí nós nos lembramos de um jovem que, muito religioso, dedicado à lei da sua religião, muito influente, de família rica, com cidadania romana, estudado aos pés de Gamaliel, avô de Hileu, o maior ícone, o maior nome do judaísmo até os dias de hoje, chamado Saulo de Tarso. Este jovem, cheio de energia, cheio de vida, ele decide defender arbitrariamente a lei da religião que servia. E ele não mede esforços. Ele começa a perseguir. Ele começa a dar ordens de tortura. Ele, inclusive, ordena o apedrejamento daquele que, segundo Lucas, no Atos dos Apóstolos, foi o primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Este jovem que dedica toda a energia da sua juventude, toda a sua influência, toda a sua inteligência para tentar frear o crescimento de um movimento cristão encabeçado pela Casa do Caminho. Este jovem que perde a noiva por negligência, por abandono, porque tendo condições de assisti-la, ele se enclausura na monoideia ou na ideia fixa de perseguir cristãos e não dá a ela a assistência que ela carecia naquele momento. A noiva que ele amava. Esse jovem, então, ainda contagiado por essa dor da perda da esposa, da noiva,
e ainda motivado por tanta vontade de frear o cristianismo, pede carta aos sumos sacerdotes e sai em busca de cristãos para exterminá-los. Perto da cidade de Damasco, às portas da cidade, ele vê um clarão que o cega e, naquele momento, Jesus, o Espírito de Jesus, se apresenta para Saulo e faz para ele uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, Saulo, ele tem um encontro com a sua própria consciência. Tanto que a sua conversão, ela é imediata. E natural que um homem de passado tão complicado como estava o passado de Saulo, é natural que este homem, no momento de conversão, ele visite a sua consciência e faça a constatação de tantas coisas ruins que ele fez. Estou dizendo que naquele momento, Saulo, neste encontro com a sua própria consciência, ele começa a se arrepender do mal que fez ao cunhado Estevão. Ele começa a sentir um remorso pela perda de Abigail. Neste momento, ele começa a relembrar toda a sua posição religiosa, política inclusive, porque era difícil separar as duas coisas naquela sociedade. Ele tem um confronto com a sua própria consciência e começa a trazer à tona um monte de dores, a dor na alma de ter perdido Abigail, inclusive. E o que seria natural que Saulo fizesse neste momento? Que ele começasse e despejasse aos pés de Jesus toda a dor que ele sentia, todo o arrependimento, e fizesse pedidos de perdão. Não é natural que isso acontecesse? Senhor, então és Jesus, e eu persegui tantos cristãos, eu matei Estevão, me perdoa. Abigail era cristã e eu a perdi por causa dessa monoideia, essa ideia fixa de perseguir os cristãos. E eu me equivoquei tanto com os meus conhecimentos, com a minha ciência, que eu fiz dela uma arma para perseguir e aniquilar esse movimento. E eu usei tanto da minha influência para ir até os sumos sacerdotes e pedir carta para vir perseguir cristãos. E usando da minha influência, eu mandei torturar outras pessoas para que, por exemplo, me contasse onde estava Ananias, que eu estou indo perseguir. Foi isso que Saulo fez? Nesse diálogo com Jesus, na vez de Saulo, o que ele fala para Jesus? Quem se lembra? Senhor, que queres que eu faça? Eu trabalho onde? Porque eu tenho uma dor imensa aqui dentro para aliviar. Eu tenho um remorso bruto que está me corroendo. Eu tenho um arrependimento enorme de ter feito o que fiz. Eu tenho uma vaidade exacerbada por causa da minha posição. Eu tenho um egoísmo grande por causa de tudo que eu conquistei, um orgulho muito grande, e eu preciso curar isso tudo. E como nós sabemos que a conversão de Saulo foi um ponto fora da curva, naquele momento ele já sabia que tudo isso seria curado por meio do trabalho. Senhor, o que queres que eu faça? Eu preciso começar logo, porque senão eu não vou suportar. Eu preciso esquecer todas essas dores. Eu preciso me curar.
Eu preciso me transformar, eu preciso progredir. Começo por onde? Está aqui minha carteira, me ficha. Assina para mim a carteira de trabalho. Preciso fazer alguma coisa. Por isso que Emmanuel vai insistir em dizer que o trabalho, ele é o motor, a força motora das virtudes que nós precisamos desenvolver em nós. Trabalho. Quando a gente vai em André Luiz para ver sobre as curas, trabalho. A gente fala de angústia, trabalho. As tendências maliciosas do nosso coração, porque mente vazia é oficina do obsessor, não é? Trabalho. Se nós entendermos a importância do trabalho, saímos daqui conscientes de que ele é força criadora em nós, nós teremos cumprido o nosso objetivo. Só que a gente briga tanto para não trabalhar, a gente briga tanto para ficar quietinho, neste frio, debaixo das cobertas. Tão ruim acordar às 6 ou mais cedo. E por alguns motivos é que a gente briga contra essa necessidade. Nós brigamos contra isso e às vezes não lançamos mão do trabalho que está colocado para nós, e o trabalho que cabe a mim, ele cabe a mim, não adianta eu terceirizar. Na empresa, se você tem um cargo de gestão ou é dono, você até pede outro para fazer no seu lugar. Mas na vida não. O trabalho que me cabe é meu. O dever que é meu é por mim que tem que ser cumprido. Tem que ter essa consciência. E a gente acaba, às vezes, tentando delegar. Não é? A minha esposa já faz demais, né? Já faz para mim e para ela. Não é? Ela já vai na reunião mediúnica, ela já faz a visitação, ela já faz campanha do quilo, ela já dirige estudo, ela já vai nas palestras. Então, deixa eu aqui cuidando da casa, né? Enquanto ela faz essas coisas. Como se a gente pudesse cumprir o nosso objetivo agarrado na aba da saia da nossa esposa, né? A cada um o seu dever. A cada um o seu dever. Cada um tem o seu. E o que é interessante é que a gente tem consciência da dimensão do nosso trabalho. E quando a gente não cumpre, a gente se incomoda. Porque a nossa consciência nos cobra. Ela sabe o potencial que temos, ela percebe a necessidade do meio no qual estamos inseridos, e ela fica assim com a gente: você não vai fazer nada com isso tudo que você tem? É isso mesmo? Você vai enterrar o talento? Tem parábola para isso. Realmente você não vai produzir? Você não vai dar frutos? Você não vai em busca da dracma perdida? A nossa consciência vai nos cobrando, porque ela sabe o que temos que fazer. Mas a gente vai dando desculpas, não é? A gente vai ter uma palavrinha bonitinha a respeito disso. A gente vai procrastinando, não é? Vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois. Emmanuel tem 2 textos sobre isso. Um intitulado Amanhã, no livro Vinha de Luz, e outro intitulado Hoje, no livro Religião dos Espíritos, em que ele vai nos dizer, né? O preguiçoso diz: amanhã farei. O negligente diz: amanhã me endireitarei.
E a gente vai dizendo, amanhã eu faço. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu começo. Né? Se não é amanhã, é segunda. Né? Segunda-feira eu começo. Mês que vem eu começo. Ano que vem eu começo. E a gente vai perdendo a encarnação, a oportunidade de progredir, porque está sempre dizendo que amanhã fará. E dizer que amanhã a gente faz, a gente começa o trabalho, é de certa forma uma fuga que a gente promove para a nossa consciência. É mais ou menos assim, olha, a minha consciência está me cobrando, eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que começar. Eu sei que o projeto, que tem pessoas esperando serem ajudadas por mim. Eu sei que esse projeto que está dentro do meu coração é interessante. Eu sei que começar este estudo vai ser muito produtivo para mim e para as pessoas que estiverem envolvidas no estudo. Eu sei que começar essa atividade na casa espírita vai ser importante para a comunidade de Mateus Leme. Eu sei que para a casa espírita isso vai ser muito produtivo. Eu sei, mas amanhã eu faço. E a gente, isso é uma forma de fazermos a paz ou as pazes com a nossa consciência. Porque a nossa consciência vai cobrando, e a gente diz para ela assim, amanhã. Não é? Igual a gente fala para menino que pede uma coisa que a gente não vai dar. A gente está enganando quem? Quando a gente diz amanhã, é a mesma coisa a gente está falando que vai fazer depois algo que a gente não vai fazer. E a pergunta é, a quem nós estamos enganando? A nós mesmos. Então nós fugimos, dizendo que amanhã fará. Amanhã eu faço, depois eu faço. Mês que vem eu começo. Ano que vem, quando eu terminar esse estudo, quando eu terminar esse outro projeto. Aí amanhã a gente entra numa sala de hospital, fica num leito por alguns dias e sai de lá sem vigor físico para fazer o que tínhamos condições de fazer. Emmanuel trata isso. Ele fala que o agricultor que não lança a semente, ele não tem controle do que vai acontecer depois. Porque pode acontecer algo inesperado e ele não ter mais condições de plantar. E é isso que vai acontecendo quando a gente vai procrastinando, adiando, postergando os projetos de trabalho que nós temos. Deixando de estar na causa e na casa, fazendo o que nós sabemos que tem que ser feito. Ah, mas qual é o trabalho? A gente não precisa falar para ninguém aqui qual é o trabalho que deve ser feito. Porque a inteligência divina já nos fez nascer com a vocação deste trabalho. A gente não precisa dizer para ninguém, cada um sabe o seu. Ah, eu gosto de matemática. Vai ensinar matemática para a comunidade, para aquelas crianças carentes que estão com dificuldade de fazer a diferença na vida delas. Ah, mas eu gosto de esporte. Vai tirar a criança das bocas e do risco das ruas, leva para dentro de uma quadra da prefeitura e vai praticar esporte com elas, vai ensinar alguma coisa. Ah, eu gosto de música. Faz a mesma coisa com o violão. A gente sabe o que deve fazer. Cada um sabe o que está dentro do coração e o que tem potencial. A questão é colocar isso a serviço. É entregar. É dizer, está aqui, meu Pai. A obra das minhas mãos. Ou nós vamos, com as mãos vazias, nos apresentarmos diante do Senhor. Podemos, tem um hino na igreja evangélica que toca este refrão. Posso ter as mãos vazias?
me apresentar diante do Senhor? Ou posso tendo as mãos vazias? É um questionamento importante de fazermos. O que temos nas mãos? E o que a espiritualidade espera de nós? Espera que nós façamos o trabalho no limite do trabalho. E qual que é o limite? O limite da força. Não é isso que está na questão do Livro dos Espíritos? Qual que é o limite do trabalho? O limite da sua força. Enquanto tivermos vigor. Não é morrer de trabalhar. A lei de descanso também impera. Mas é o limite da força. E quando a gente coloca amor naquilo que está fazendo, a gente entrega o máximo que a gente tem potencial de entregar. Pelo amor. Não é pela obrigação. É pelo amor. Jesus estava voltando de Betânia com seus discípulos e ele passa diante de uma figueira e ele sente fome. E ele olha para aquela figueira e ela não tinha fruto, ela não tinha figo. Alguém aqui com fome fica nervoso? Eu acho que eu fico, eu acho. Depois eu perguntar a minha esposa. Mas eu acho que eu fico. Mas alguém mais aqui com fome fica nervoso? Eu fico, muito. Jesus estava com fome. Jesus estava com fome. Ele olhou para a figueira e não tinha fruto. O que ele faz? Amaldiçoa. O mal pela raiz. Fala assim aqui, nunca mais terás fruto. Amaldiçoa a figueira. Será que ele fez isso porque ele ficou nervoso, porque estava com fome? Sabe o que parece ser injusto nessa parábola? Que o evangelista destaca um detalhe. Ele fala assim, e na figueira não havia figos, não havia fruto. Por quê? Porque não era época de figo. Ah, gente. Jesus pegou pesado, né? Ele passa diante dela, ela não tem figo, porque não é época de figo, e ele amaldiçoa. Já pararam para pensar no ensinamento deste evento? Ou estão pensando agora? Dar fruto em época de fruto, todo mundo dá. O que Jesus espera de nós é o algo mais. O que Jesus espera de nós é a surpresa, é o plus. É surpreender, dando frutos, mesmo em época que não é época de frutos. Por isso que ele falou, o que não der frutos, né, cortar pela raiz. Cortarei, né? Toda árvore que não der fruto será cortada. Então é isso que ele espera de nós. Darmos frutos. Mas sabe, encantar, sabe o que é fazer mais do que o dirigente da casa espera, ou as pessoas ao meu redor esperam? E eu só consigo entregar mais e dar frutos em época que não é época de fruto, ou dar fruto temporão, né? Eu só consigo fazer isso pela força do amor. Eu só consigo fazer isso quando o trabalho não é uma obrigação. Quando o trabalho é fruto da compreensão de que é lei divina e é necessária para o meu progresso. E que é bênção. Só quando eu entendo isso, eu consigo dar além do que naturalmente eu daria. Cuida, pois, de fazer sem delonga, Emmanuel em Vinha de Luz,
quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Ou seja, cuida de fazer sem delonga, sem demorar. É o recado dele para nós, da espiritualidade para nós nesse momento. Cuida de fazer o que tem que ser feito sem demora, sem delonga. Para quê? Para a sua própria felicidade, em benefício da sua própria felicidade. Porque o amanhã será muito agradável e benéfico, mas somente para aqueles que trabalham no bem, que crescem no ideal superior e que aperfeiçoam valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Existe uma parte em todo o processo de transformação moral, em todo o processo de progresso, existe a parte que cabe a cada um de nós. Pode o homem, por suas próprias ações, domar as suas más tendências? Sim. E muitas vezes com esforços insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Vontade é esforço pessoal. Não dá para ter vontade pelo outro, dá? Dá para ter vontade pelo outro? Vontade é esforço pessoal. Então tem uma parte que é nossa em toda essa conversa que nós estamos tendo. Tem a parte que nos cabe. E em todo o processo de relacionamento com a espiritualidade, quando a gente vai buscar alguma benesse, quando a gente vai buscar algum conforto, quando a gente vai buscar alguma orientação, quando a gente vai buscar alguma ajuda, tem a parte da espiritualidade, mas a maior parte é nossa, é fruto do nosso trabalho e da nossa entrega. Lembra quando Jesus funciona como intermediário da cura da mulher hemorroíça? Ou hemorrodiça, como diz algumas traduções do Evangelho? Naquele processo de cura, o evangelista destaca que aquela mulher já tinha feito tudo o que estava ao seu alcance. Ou seja, ela já tinha feito toda a parte que lhe cabia. Ela tinha feito a parte dela. Naquele cego de nascença, Jesus faz um lodozinho lá no chão e manda ele ir lavar no tanque. Quer dizer, tinha a parte que cabia a ele. Vai lá agora lavar. Se ele não cumprisse a etapa do processo que cabia a ele, ele não seria curado. Quando Jesus encontra com o cego Bartimeu, Jesus para no meio da multidão e fala com o cego: venha até aqui. Ele precisou romper a dificuldade de passar por uma multidão sendo cego e chegar até onde Jesus estava. Teve que ter um esforço. Está vendo que todo o processo tem a parte que é nossa, que requer o nosso esforço, a nossa vontade e o nosso esforço. É isso que a gente precisa entender. Trabalho sempre. Trabalho sempre. Podemos lembrar também de Moisés. Agora que eu vi que tem um reloginho ali também, né? Estou preocupado olhando para esse de cá. Aí vocês colocaram um de lá também. Só não avisaram para a gente, né? Bom. Podemos lembrar também de Moisés, que quando chega em Piairote, fugindo do exército de Faraó, ladeado por montanhas e, de certa forma, encurralado, ele vai orar a Deus,
pedindo a Deus orientação do que fazer naquele momento de beco sem saída. Né? E Deus olha para Moisés e tem um diálogo muito franco com ele. E fala assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Em outras palavras, é como se Deus dissesse assim: Moisés, para que você está rezando? Não é hora de rezar não, homem. Vai fazer alguma coisa. Trabalha, anda, rompe. Diga ao povo que marche, faça. Tira da esfera da vontade, da esfera da oração, da esfera da prece e coloca na esfera da atitude. Porque a gente fica assim, sabe, rezando a vida inteira para um projeto e nunca tira o projeto da gaveta e fica só na prece. Então, para que você está rezando, Moisés? Diga ao povo para fazer alguma coisa, para trabalhar, para agir, para ter atitude. Diga ao povo que marche. E aí a gente sai da esfera da vida não vivida, que todo mundo tem. A vida não vivida, qual é a vida não vivida? Aquela vida que eu só planejo ela. Eu quero ser um dirigente de estudo na casa espírita. Eu quero coordenar um trabalho na minha comunidade. Eu sonho em fazer isso. Eu quero estudar isso. Eu quero, e eu só quero, e eu coloco isso dentro de uma gaveta chamada vida não vivida, que é a vida só sonhada, planejada. A vida que não se efetivou em realidade. Aí eu saio da esfera da vida não vivida e torno a vida vivida quando eu decido realmente executar o que eu planejei. Eu saio da receita e vou assar o bolo. Paro de ficar namorando a receita. Nossa, que receita bonita aqui, olha. Coloca aqui tapioca, faz isso, faz esse bolo de tapioca, que maravilha, né? Morango do amor aí. Põe isso aqui e tal, mergulha lá na calda, faz um verdinho e fica lá apreciando e namorando a receita, né? Seja a receita escrita à moda antiga, seja a receita de TikTok, né, que é aquela prática visual ali que já vai fazendo. Mas a gente fica preso na receita e não traduz, e não bota isso para produzir, não tira do mundo das ideias e traz para o mundo da realidade. E a gente vai tendo essa vida não vivida. Né? Que nós nos despertemos para fazermos aquilo que efetivamente precisa ser feito. Porque, como nos diz Emmanuel, no nosso livro, capítulo 26, e aqui é uma de todas as frases que nós estudamos a respeito de trabalho, é aquela que já há algum tempo me encanta de uma maneira, assim, sobremaneira, quando ele nos diz assim: há muito trabalho a ser feito por trás dos seus muros felizes. A gente precisa parar para pensar nesse puxão de orelha. Há muito trabalho a ser feito por trás dos seus muros felizes, por trás da sua comodidade, por trás da sua vida boa, por trás da sua tranquilidade de acordar a hora que quer, de dormir boas horas de sono, por trás do seu luxo, por trás do seu conforto, por trás dessa saúde de ferro que você tem. Há muito trabalho a fazer por trás dos nossos muros felizes. Que compreendamos isso. Eu faço a prece? Antes de você fazer a prece, gostaria só de lembrar o pessoal. Pessoal, então, como eu já havia comentado, né,